alguns anos atrás, um amigo que ministrava lá no intensivo, na MCM, ele falou assim: nós não podemos ter mais uma unção emprestada. A gente não pode mais tentar vestir a roupa de Saul, tendo chamado sobre si como Davi. Há muitos anos isso vem impactando a nossa vida, vem mexendo com o nosso interior. Semana passada o Senhor nos despertou para selar, ungir todos os sacerdotes, todos os homens que aqui estavam. E Ele nos deu uma estratégia não para os próximos dias, não foi para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até chegar no domingo. O Senhor nos deu um selo, e esse selo para nós serve como autoridade de um selo para uma carta. Eu e você, sacerdote de Deus, eu e você, família de Deus, eu e você, mulher, criança, adolescente, jovem, ancião, anciã, temos com essa entrega que fizemos diante do Senhor e o selo que recebemos no reino espiritual e no reino físico, uma autoridade para a eternidade. Nós não temos aprendido um evangelho de meses, de anos, de décadas, mas um evangelho de eternidade. Se você está entendendo isso, diga assim: eu tenho sobre mim o selo do Espírito Santo. Aleluia. E é debaixo dessa unção e debaixo dessa autoridade que nós vamos caminhar nessa noite, querido. Não apenas da percepção, a gente perceber alguma coisa é sim parte da ligação da terra no céu. Não que o céu receba alguma coisa da terra, pelo contrário. Mas o Pai Nosso, lá em Mateus, nos ensina: aquilo que for ligado no céu será derramado na terra. Quando ligamos alguma coisa, ou quando nos é ligado alguma coisa na terra, do céu nós recebemos. Foi a estratégia ministrada durante a adoração, a palavra quando foi aberto o culto. Mas nós temos que entender que essa porção, esse poder é para perdurar para um tempo chamado eternidade. Esses dias eu fiquei surpreso, Andréia, quando encontrei com um rapaz ali naquele dia a dia, homens que fizeram a diferença na minha vida, no meu chamado, ainda quando adolescente, 13, 14, 15, 16 anos. Os dias passaram e eles apostataram. Eles abriram mão do princípio do que aprenderam e repartiram com muitas pessoas. E o Senhor falou assim: se hoje não for feito algo para o entendimento da igreja a respeito do selo, que não é para uma vigência de dias e anos, mas uma vigência para a eternidade, muitos se perderão no decorrer dos dias. E eu não estou falando das décadas, eu estou falando a respeito dos dias, das horas. Quem está pronto aqui para perder a sua família, diga glória a Deus. Perder a sua família? Quem está pronto aqui para cair em adultério e prostituição, dá um glória a Deus? Ninguém vai dar um glória a Deus. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, se atentamente ouvirdes, não desprezeis a voz do Senhor. Eu estou falando de pessoas que estudaram, que têm cursos superiores, que têm mestrado em teologia. Mestrado em teologia é a quarta pessoa da Trindade. Pastor, que heresia é essa? Estou brincando com você. Mas pessoas que foram sobre nós, aqueles que derramaram, hoje estão no tremendal de lama novamente. Porque eles são mais fortes ou são mais fracos? Não. Porque em algum momento das suas vidas e do seu chamado, daquilo que o Senhor os selou para um tempo chamado eternidade, abriu mão da eternidade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Efésios 6:11, a armadura de Deus. Eu lembro quando a pastora Dani ministrou sobre esse texto e esse contexto, ela falou assim: eu cansei de colocar a armadura na hora dessa pregação. Eu coloco o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. Pastor, por que nós estamos em pé e o senhor já está pregando?
Porque além de não querermos uma unção emprestada, não tem como tomar para si uma armadura sentado alheio de qualquer maneira. Não dá mais, querido, para nós nos tratarmos como um exército de Deus. Não existe um exército, existe o exército de Deus. Não existe a igreja tomados pela glória. Não existe a igreja batista, presbiteriana. Existe a igreja e um povo separado, um povo escolhido, um povo que tem proprietário e é propriedade desse proprietário. Chegou a hora de nós usarmos as armas da nossa milícia, que são espirituais e não são carnais, e também são poderosas em guerra. Todas as vezes que eu experimento usar parte da armadura de Deus, eu tenho êxito. Mas quando eu me aproprio de toda a armadura de Deus, eu tenho vitória sobre vitória, eu tenho estratégia sobre estratégia. Erga suas mãos o mais alto possível. E se quiser repetir após mim, você vai repetir. Eu recebo, Senhor, sobre a minha vida a estratégia mestra dos céus. Não aceito mistura na terra e não tenho nada com essa terra. Sou forasteiro, por isso unge a minha cabeça com óleo. Derrama sobre mim a estratégia para esta noite, e que ela tenha validade da eternidade. Fala assim: Senhor, eu sou teu e tu és meu, e não há ninguém que possa intervir entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga aleluia. Aplauda o Rei dos Reis. Pode se assentar. Aleluia. Mesmo assentado, deixa a sua palavra aí, a Bíblia aberta em Efésios 6. Espírito da revelação se manifesta nesse lugar conosco hoje. Espírito Santo de Deus, apodera-te de nós, orienta-nos, toma-nos pelas tuas mãos, dirige as nossas vidas, dirige o homem sedento, a mulher sedenta. Feche os seus olhos, diga comigo: Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela. Juntos. Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o peso da tua glória. Vem com peso. Vem com peso da tua glória me cobrir, fluam rios de vida que vem com peso. Um dia na sua vida, você descobriu pelo Espírito Santo, ou o Senhor se manifestou, se revelou, usou um profeta, usou um pastor, usou o seu filho, usou a sua mãe, o seu pai, para apontar o dedo de profeta e falar assim: você tem um chamado do Deus vivo. Você tem um chamado do Espírito Santo. Você foi separado para o sacerdócio levítico. Você foi separado para tocar nas pessoas e elas serem curadas. Você foi chamado no meio das impossibilidades, e o Senhor te tirou do tremendal de lama e te transportou para o reino do Filho da sua luz. O Senhor te tirou da prostituição.
O Senhor te tirou da mentira, do engano. Todos nós, um dia fomos chamados, um dia fomos escolhidos, um dia fomos chamados de filhos, um dia fomos chamados de servos. Se você está comigo, diga glória a Deus. Você que tem um chamado, diga aleluia, eu fui chamado. Diga glória a Deus, eu sou escolhido. Diga, Deus é bom, eu sou filho do amado. Nós temos as nossas percepções, nós somos sensíveis a isso. Mas tudo que o diabo continuamente gosta de fazer e tem prazer é roubar de nós aquilo que nós somos sensíveis. Quantas vezes, movido pelo Espírito Santo, nós queremos fazer algo que é relevante para o céu? O que é relevante para o céu? Aquilo que não tem parte com você e tem tudo de Deus. Aquilo que tem parte com você e a da terra não tem nada a ver com os céus. Por isso a sua vontade, Senhor, seja feita na terra, assim como é nos céus. Já tem uma vontade, já tem uma verdade, já tem parâmetros para que eu e você andemos. Mas se hoje nós pudermos começar no decorrer das próximas ministrações, denunciar a astúcia de Satanás, e tomarmos para nós, muito além da percepção e da sensibilidade, a autoridade que se tem em uma decisão, nós vamos tomar. Se você hoje puder fazer uma decisão que é condição ímpar, sine qua non, para você viver o melhor de Deus, você tomaria essa decisão? Sim ou não? Tomaria? Laércio disse que tomaria. Se é de Deus, você precisa tomar uma decisão. Tem a oportunidade para que algo aconteça na sua vida. Você vai desprezar? Ei, existem 3 coisas que não voltam atrás: uma palavra dita, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Por muitos e muitos tempos, muitos e muitos anos, a igreja se acomodou. E eu quero ser ousado a dizer, ela está acomodada. Eu não estou dizendo o corpo por completo, toda a igreja se manifesta quando se manifesta o cabeça, que é Cristo, e esse evangelho é a orla dos seus vestidos, e eu e você somos parte coerente desse corpo. Por que coerente? Porque decidimos, pelo selo do sangue de Cristo Jesus, renunciar ao mundo e adquirir Cristo para si. Então, quando nós tomamos uma decisão em Deus, quando nós tomamos um posicionamento em Deus, quando nós nos enchemos daquilo que de Deus temos, agora é óbvio, e daquilo que recebemos, nós começamos a agir segundo os céus, a reagir segundo os céus, a fluir segundo os céus. Mas eu sou chamado por Deus, querido. Não dá mais para ser chamado por Deus. Se sobre esse chamado não tiver um óleo de unção, aquele mesmo que despedaça o jugo, não há mais títulos a se produzir, não há mais títulos a se receber, não há mais títulos a se repartir, não há mais títulos, porque, querido, nós não vamos viver de títulos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de toda verdade, de toda autoridade que é concedida de Deus nos céus, para nós que somos forasteiros da terra. Nós temos que nos desligar das coisas dessa terra. Pastor, você está muito crente, cara. Não. Quanto mais de Deus eu tenho, mais de Deus reparto. Nós não somos represas, como foi ministrado esses dias. Nós somos rios que fluem. O rio do Senhor, a palavra do Senhor diz que há um rio que flui do trono de Deus, e ele tem um endereço, ele tem um alcance. É a minha vida, é a sua vida, isso é autoridade. Deixa eu falar uma coisa interessante. Ele conta com você.
Ele conta com você, Ele enxerga você nesse propósito, Ele tem você agora, não apenas como um chamado. Eu não estou desvalorizando o seu chamado, querido, eu também sou chamado. Mas o selo de Deus nos eleva a ser povo de propriedade exclusiva dEle. Aquilo que é exclusiva não tem como se negociar. Um carro que é movido a óleo diesel, vai colocar etanol nele. Abastece ele com gasolina. Diga assim: sobre a minha vida não tem encantamento. Diga assim: sobre a minha família não vale encantamento. O chamado que um dia o Senhor fez a mim, eu vou exercer. Diga aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Versículo 10. Você entende que a sua luta nessa noite não é contra homens nem carne, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Quantas vezes eu e você perdemos parte do combate porque estamos vidrados em pessoas. Eu estou usando a força em momento errado. Eu estou lutando contra alguém que não é o inimigo de Deus. Se eu luto contra quem não é o inimigo de Deus, eu faço do amigo de Deus o meu inimigo. E me torno inimigo de Deus por não entender que a minha luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. As nossas forças vão se esvaindo porque nós não buscamos a coerência dos céus. Então eu vou lutando e perdendo a força e me machucando, entendendo que a luta no reino do Espírito tem para si a estratégia dos céus. O 6:10 diz assim, versículo 10 de Efésios 6: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga assim: na força do seu poder, Senhor. A autoridade do Senhor não consiste naquilo que você toca e muito menos naquilo que você vê, porque as armas da sua milícia, as armas que o Senhor te deu para guerrear, e a estratégia que é ímpar para você, sacerdote, para você, família, para você, homem, para você, mulher de Deus, ela é ímpar. Ela é dada irrevogável, ela é sua e ninguém pode roubar. Pastor, mas quando que eu perco uma batalha? Quando eu luto com as armas erradas. A armadura não é a sua, a armadura é a de Deus. A unção não é a minha, a unção é a de Deus. Mas eu creio que o Senhor está levantando um povo no meio do povo, e esse povo se chama você, e esse povo se chama eu, e esse povo se chama tais quantos crerem na palavra e nessa presença santa, na estratégia de Deus. Acabou o tempo, querido, de nós perdermos os nossos filhos para o mundo. Ontem nós fizemos um impacto de rua aqui. Teve um dado momento que nós ficamos surpresos. Eu profetizava pela pessoa que estava recebendo oração e ela por mim. E eu não achei aquilo estranho. Falei, meu Deus, oxalá nós nos tornamos um só povo. Pastor, eu não sou dessa igreja, mas eu venho do monte. Eu falei, que área que você quer que eu ministre? Ela falou, na minha vida familiar. E ela com a cara de profeta falou assim, estou aqui incendiada, só para liberar uma palavra. Enquanto eu orava para ela, ela falava em mistérios, recebia a palavra. Assim que ela me liberou a mão sobre a vida da Tábata, ela revelou em Deus toda a vida da Tábata. E a Tábata chegou para mim e aquilo começou a se multiplicar. Porque, querido, quando nós somos um povo de sacerdócio,
qual tem dono, um povo eleito, um povo. O povo dele, ele nos capacita a nós a combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé. Chegou o tempo do Senhor te levantar, ainda que você esteja na igreja há anos, no anonimato. O Senhor conta com você, Sandro. O Senhor conta com você, Vivi, e assim sucessivamente. Mas existe uma estratégia. Domingo passado nós estávamos aqui exaltando o nome do Senhor, porque Ele nos restituíra parte dos nossos instrumentos. Na hora de abrir o culto, li o texto, estou ali adorando. A carruagem de fogo da polícia 0288 passa aqui. Eles passam assim, 3 pastores dentro da carruagem, vestidos. Ele levanta a mão e eu entendo como um dia meu pai falou: ei, combatemos o bom combate, cumprimos a carreira, portanto guardemos a fé. E eu não aguentei sair daqui, fui para cima deles, e a glória do Senhor começou a se impregnar. O Senhor tem uma vestimenta para nós hoje, que é ímpar para mim, não é unção emprestada, mas esse corpo não é o meu, mas esse corpo é o da igreja. É a igreja que é chamada para fazer a diferença. A palavra do Senhor diz que onde tiverem 2 ou 3, ali o Espírito Santo de Deus ordena bênçãos. Ali o Senhor se manifesta, ali o poder se manifesta. Não dá mais para nós andarmos. Vem para cá, Juju. Vira para mim aqui. Estamos juntos? Estamos. Somos indivisíveis sim, mas corre para frente. Corre para frente, Juju. Eu também quero correr para frente. Ou nós entendemos o processo sobrenatural do céu, ou nós vamos guerrear os nossos combates apenas, com as nossas roupagens apenas, com uma unção emprestada apenas. Esses dias nós estávamos no congresso lá do Clamor. Tanto o Luiz quanto o Júlio meteu o dedo no nosso nariz e falou: William, a unção que estava sobre ti até hoje não é a mesma que o Senhor quer fazer. Não use armas antigas, não use estratégias antigas. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa. Tem um ditado no mundo que diz assim: uma andorinha não faz verão. Mas a palavra do Senhor diz assim: onde estiver 1 ou 2 ou mais, ou 3 ou 4, onde se manifestar o meu poder, a minha glória, a minha unção, onde a percepção agora da terra se forma em uma só sensibilidade, que é atrair os céus para a terra, ali se manifesta o meu povo. Querido, se só nós somos invencíveis, unidos seremos imbatíveis. Se nós entendermos a estratégia de Deus para a igreja. Diga verdade. Fala assim: cinge-me com a tua verdade. Quem quer a verdade de Deus, fica de pé. É, irmão. Deixa sua Bíblia aí com você. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Esses dias quase que eu preparei um teatro para vocês. Olha como a cabeça do pastor William é legal. Eu ia preparar uns caras bem maltrapilhos, com armas nas mãos, e chegar aqui batendo retirada em todo mundo. Mão pro alto! Que isso, pastor? Tu é louco. Mais louco do que eu é o Senhor que nos chamou, né, filho? Mas o Senhor falou: não. Chegou o tempo da minha igreja me conhecer e eu conhecer a minha igreja.
Chegou o tempo de eu atrair a minha igreja, não por força nem por violência. Chegou o tempo de eu atrair a minha igreja por aquilo que eles vão receber de mim em seus corações. Sabe quem tem essa percepção, querido? Só o céu, só o Senhor. Sabe quem tem esse amor, esse cuidado? Quem tem a relevância dessa entrega? Só Cristo. Diga assim: cinge-me, Senhor, com a sua verdade. Agora, querido, onde se manifesta a verdade, quem tem que ir embora? Fala mais alto. Onde se manifesta a verdade, quem tem que ir embora? A mentira tem que ir embora. Tem 6 etapas de uma defesa para a igreja, para mim e para você vivermos aqui em Efésios 11. Primeiro, cinge-nos com a verdade. Estais, pois, firmes, cingido-vos da verdade. Pode se assentar. Alô? Ô pastorzão, bacana? Sim, e você, príncipe, tá tudo bem? Cara, semana passada nós estivemos aqui e o Senhor nos revelou algo tremendo no meio da restituição do som. O Senhor nos derramou uma unção nova, foi fera demais. Ah, pastor, eu estava... Queridos, todas as vezes que nós tomamos para nós parte da armadura de Deus, o diabo quer destroçar não só apenas aquilo, aspas, não apenas, que recebemos, mas toda a estratégia de Deus. Pastor, mas ele não é onisciente. Mas você recebeu a verdade nessa noite. E ele não é burro. Burro nos tornamos, com licença da palavra, quando sabemos da estratégia que nos é revelada na palavra e não tomamos nem a responsabilidade, nem a eficácia da autoridade. Esses últimos 3 anos, eu nunca tinha visto até então, Breno, Jéssica, jovens que foram roubados, dizimados, que foram desnutridos, desvestidos, desonrados, com tanta perda. Eu nunca vi tanto homem do altar ser dizimado, ser roubado. Porque tinham para si a verdade da palavra de Deus e parte, porque é a primeira parte da vestimenta da armadura que é de Deus para si, vestiram essas partes, fluíram nessas partes, mas um dado momento falou: não, eu posso andar com as minhas próprias forças, eu posso fazer da minha maneira, eu já aprendi. E quando que você aprendeu? Não, agora eu sou bem sucedido. Eu já tenho uma estratégia. Querido, existe a estratégia e a estratégia mestra. Quem recebe a estratégia mestra, recebe a estratégia de quem? Do mestre. Quem recebe uma estratégia divina, recebe a estratégia de Deus. Quem recebe uma estratégia revelada em paternidade, em relacionamento, recebe uma estratégia de Deus, do Pai, nessa paternidade. Nesse contexto, esse cingir da verdade era também um acessório que dava suporte para a espada. Diga assim: dá minha espada, Senhor. Pega a tua Bíblia aí, o teu canivete. Canivete é quando a gente pega assim o celular, que nem o meu. Mas pega a tua Bíblia aí e levanta a tua Bíblia nos céus assim. Fala: Senhor, ensina-me, após ser cingido pela verdade, manusear bem a minha espada. Essa espada que é mais penetrante do que uma espada
de dois lados. Essa espada que é uma estratégia de Deus para você. Para que nos dias maus, mediante as súplicas, orações, jejum, aprendendo a palavra, nós possamos manusear bem a espada. E possamos também receber a porção da verdade. E que continuemos também com o cinturão da verdade. E que entendamos agora um pouco da justiça de Deus. Ei, a palavra do Senhor diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas a justiça de Deus, ela é equilibrada, condensada, máxima, plena. Muitas vezes quando nós estamos num combate, nós usamos a palavra certa no momento errado. A justiça de Deus não falha. E quando nós queremos errar mesmo assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Onde que Deus tarda, você lembra? Em lugar nenhum, em hipótese alguma. Diga assim: Senhor, veste-me também com a couraça da justiça. E vestido-vos com a couraça da justiça, para proteger o que, querido? Diga assim: o meu coração. Um dos órgãos que o inimigo mais quer dilacerar na sua vida é o seu coração. É do coração que procede a vida, a linha, o relacionamento. Você sabia que o Senhor usa os seus sentimentos, querido, para te trazer estratégia? Ah, pastor, eu estou sentindo que não é hora. Espera aí um pouquinho, não estou falando desse sentimento. Eu estou falando do sentimento que nutre no seu coração também a convicção. É o teu coração. Você lembra que o coração do filho se converterá ao do pai, ou do pai ao filho? Você lembra que o Senhor tem um propósito para revelar quando você está com seu irmão? Por isso que no começo eu falei, querido, ser cingido, ser selado, ter para si a verdade, ser selado com essa palavra, com esse propósito, com essa armadura, é para que nós sejamos agora uníssonos como igreja. Pastor, mas o meu coração está dentro do meu peito. Então leve a sério aquilo que o Senhor fala no plural e no singular. No plural ele se manifesta, ainda que no singular, para a sua igreja, a única igreja. E no singular, o que é concernente a você, ele ministra ao seu coração. Chegou a hora, querido, de nós nos posicionarmos como filhos, porque fomos chamados, fomos orientados, fomos separados no meio de um povo, para ser o povo daquele que é Deus do povo. O povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado. Diga assim: eu recebo na minha vida a couraça da justiça, que protegerá o meu coração. Aleluia. Em 2 Tessalonicenses 3:5 diz assim: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Se você puder falar um pouquinho comigo, diga assim: eu não desisto de Deus. Eu não desisto da armadura de Deus. Aleluia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Este é o primeiro. É o primeiro. Diga assim: calçar os pés com o evangelho da paz. Calçai o pé com a preparação do evangelho. Quem um dia já falou de Jesus para alguém, levanta a sua mão. Deixa a sua mão no céu assim, ó. Senhor, eu quero profetizar
que o mais próximo dos seus familiares, que cada um dos seus filhos profetizou nesses dias ou há anos atrás, para que nós entendamos a estratégia do céu, que não há falência, não há sombra de variação, que encontre guarida agora, ó Pai, essa palavra, e que seja revelada pela tua autoridade, o Senhor selando para que dê o fim que deseja o coração dos teus filhos, a começar da redenção e da salvação, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Sabe a eficácia desse ponto da armadura de Deus quando se dará? Após nós crermos. Quem creu? Você creu? Você creu naquilo que você liberou? Eu falei mais uma vez, não por falar, nem porque o Senhor falou no meu coração, mas porque eu criei. Diga assim: o evangelho da paz tem a ver comigo. Ontem, quando nós começamos a falar de Jesus, meu irmão, quantas e quantas e quantas pessoas pararam aqui? Quantas pessoas foram alcançadas por uma palavra rema? Quantas pessoas foram alcançadas por um abraço? A eficácia desse evangelho, portanto, dessa armadura, não se dá na percepção daquilo que nós vemos ou tocamos. Você quer nutrir os seus pés com parte dessa armadura? Você quer usar a couraça do Senhor? E a verdade começa a usufruir. Nada que está parado, querido, vai florescer. Nada que está parado vai dar frutos. Mas tudo aquilo que eu e você tomarmos de responsabilidade, um para o outro, e eu para mim, você para você, nós começaremos a fluir. Imagina o que vai acontecer na sua família quando você crê na estratégia que o Senhor deu para você. Em meio às guerras, entendendo que a guerra não é contra a carne ou sangue. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode ir muito em seu efeito. Você crê nisso? Os nossos pés são importantes para Cristo, querido. Sabe quem o Senhor usa para pregar as boas novas? Eu e você. E nessa noite o Senhor está destravando a sua vida para viver não apenas nuances dessa pregação. Você vai começar a ser convidado para ministrar a palavra. Pastor, não é que aquele negócio aconteceu? Claro, nessa noite você creu. Bem-aventurado não foram aqueles que questionaram, nem mesmo aqueles que viram. Bem-aventurados são os que creem. Os seus pés são importantes. A estratégia de Deus, mas a importância, Ele quer revelar a você. Quando você sai a pregar o evangelho da paz, Ele se manifesta em poder, Ele se manifesta em cura, Ele se manifesta em prodígios, Ele se manifesta em estratégia. Ele vai te usar para os próximos dias. Mas eu não sou pastor. Deus não ama pastor, Deus ama o indivíduo. Mas eu não sou o doutor. Deus não ama o doutor. Entendo o que estou te afirmando. Ama o coração desse doutor. Ama a escolha da vestimenta desse doutor. Pastor, então o que eu preciso para manifestar o evangelho da paz? Dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Se você quer repetir essa frase, diga assim: eis-me aqui, usa-me a mim. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela. Feche os seus olhos um pouco. Começa a imaginar
você apregoando o tempo aceitável do Senhor. Lá em Isaías 61 diz assim: ei, Ele nos ungiu para pregar o Evangelho. Sandro começa a se ver cheio do Espírito Santo, nutrido com a palavra rema, entregando uma palavra de Deus para alguém. Ricardo, Patrícia, Suzana, com você também. Ricardo, irmão Zé, casal de visitante aqui, ó, com a camisa número 5 no peito. O Senhor está levantando um exército, e você faz parte desse exército. O Senhor está dando vestimenta nova, espírito de toda síndrome de Lúcifer, nós repreendemos do nosso meio em nome de Jesus. Nós repreendemos do nosso meio em nome de Jesus. Ter os pés calçados pelo Evangelho da paz é uma recíproca a vestimenta que o Senhor quer te entregar. Quando você se prepara através da palavra para pregar o Evangelho, Ele agora te entrega o escudo da fé. O escudo desses soldados, queridos, era algo tão proveniente de Deus e dos céus, uma estratégia para o seu exército, que cobria a maioria do seu corpo. Não é um escudinho, é algo grande. Diga assim: se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é a partir disso. Diga assim: eu falarei para os montes se removerem, e eles se removerão. Pastor, mas essa estratégia não é no combate, não é de um soldado, não é de um guerreiro. A estratégia do Senhor, querido, se dá no seu escudo até quando você canta, até quando você ora, até quando você se levanta de manhã e conduzindo a sua família glorifica o nome do Senhor, até quando você se expõe diante dos outros falando: reuso aquilo que o Senhor nos tem dado como estratégia, é a palavra de Deus. Quem você é? Católico, espírita? Querido, nós não estamos falando de religião, mas eu sou um servo do Deus vivo. Quando você ergue a sua voz dizendo que você é um servo, uma mulher de Deus, um homem de Deus, com a responsabilidade daquilo que você afirma, o Senhor se manifesta através da sua afirmativa. Primeira de Timóteo 6,11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, diga fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Eu quero profetizar que todas as vezes que você usar o escudo da fé, o Senhor vai se manifestar a você com o fruto do Espírito. Diga assim: fruto do Espírito. O Senhor vai nos dando parte a parte, de um a um, da estratégia desses 6 elementos, se assim eu posso dizer, que é parte única de uma estratégia de Deus, porque é a armadura de Deus para você. O escudo é uma arma de extrema importância na proteção contra o inimigo. Era um escudo grande que protegia a maior parte do corpo. Fala assim: ainda tem mais. Tomar o capacete da salvação. Você tem olho na nuca? Nem eu. Mas todas as vezes que eu usufruir do dom gratuito de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna, e usar para minha defesa ou para o meu ataque
o capacete da salvação, ainda que por detrás esteja o inimigo da minha vida, ele não me atingirá, ele não atingirá a minha convicção ou as minhas convicções. Eu sou de Deus e ele é meu, você é de Deus e ele é seu, você faz parte de um exército que não será dizimado. Se você entende, diga glória a Deus. Fala assim: Senhor, dá-me também o capacete. O capacete da salvação. A gente não sabe porque muitas vezes nós estamos fracos. Como diz em Coríntios, não tão poucos aqueles que dormem. Mas quando nós não usufruímos do capacete da salvação, nós somos enfraquecidos por doutrinas vãs. Quantas denúncias nós fazemos aqui em cima, pastor Sérgio? Há meses atrás, algumas pessoas do ministério tomadas pela glória foram nutridas por vãs doutrinas de outros pastores. E aquilo que eu brigo aqui para que não aconteça, que é seduzir pessoas de outro ministério, e nem mesmo aqueles que aqui passam. Ontem nós não fomos seduzir ninguém. 16 pessoas, até onde eu contei, nutridas por doutrinas. Olha, você faz parte agora de um projeto orgânico, porque é o corpo de Cristo. Eu falei, nós somos outra coisa a não ser esse projeto, e esse propósito, e esse corpo. E elas nutridas foram e nutridas ficaram. A palavra do Senhor diz que muitos falsos profetas se manifestariam para roubar a igreja. Sabe quando? Quando nós não usufruímos do capacete da salvação e os dardos nos alcançam, não apenas agora o peito, porque não usamos a couraça também, mas porque não usufruímos da autoridade do capacete da salvação. Porque eu repreendo aqui como pai que sou, nutro aqui com poder e autoridade, porque sou um canal desobstruído nas mãos do Senhor, vivemos uma verdade, buscamos confessar pecado, temos a palavra como única regra de vida e de eternidade para nós. Mas quando vem uma palavra mais branda, deixa eu falar uma coisa para você, esse mundo não vai melhorar. Que isso, pastor? Larga de ser retrógrado. A coisa vai ficar boa. A coisa vai ficar boa para aqueles que estão em Cristo, porque subirão com Cristo. Mas para aqueles que estão distantes e não têm levado a relevância das afirmativas para o último tempo, não apenas em Apocalipse, mas de Gênesis a Apocalipse, do Velho ao Novo Testamento, não viverão aquilo que Deus tem para que eles vivam. Não vale a pena, querido, usar parte da estratégia ou parte da armadura de Deus e ficar vulnerável em outras áreas. É a verdade, é a couraça. Sentei com o pastor José. Pastor, tem acontecido isso tem afligido o meu coração. Falsas doutrinas, falsos pastores, falsos profetas. Será que o diabo está brincando? Ou quem está brincando é a igreja que não tem percebido a seriedade, ou melhor, a serenidade que nós temos que ter para vivermos a seriedade daquilo que Deus tem para nós. Quando nós não usamos o capacete que protege-nos dos dardos inflamados contra a nossa cabeça, contra aquilo que nós decidimos, nós somos levados por falsas doutrinas. Eu não estou pregando doutrina aqui não, mas existe a sã doutrina, cujo a palavra do Senhor nos revela. Tudo aquilo que te tira e te faz pender para um lado, para o outro, não procede de Deus. Não procede de Deus. Diga assim, eu usufruirei, difícil a palavra, né? Eu vou usufruir do capacete da salvação. Agora tira a sua mão assim e fala assim, vou tomar para o usufruto
da minha vida, da minha família, do reino de Deus, a espada do Espírito. Diga assim: eu vou manusear bem a espada do Espírito. Aleluia! Que é a palavra de Deus. Guarda no coração as tuas palavras. Guarda no coração a palavra de Deus. Nós precisamos tomar a palavra que é parte de nós. Mas para se manifestar tudo isso que nós tomamos posse, para ser selado na nossa vida, a palavra do Senhor diz, abre aí a palavra de novo, nos últimos versículos. Lê para mim, pastor Sérgio. Efésios 6, a partir do 18. Com toda oração e súplica. Fique de pé no seu lugar. Nós precisamos tomar posse da armadura de Deus. Tomar posse da palavra de Deus. Talvez você tenha entrado nesse lugar e há muito você não usa a estratégia certas ou a estratégia certa para as guerras certas. Talvez quando você entrou aqui, querido, mesmo sendo membro do ministério, membro dessa igreja que é a igreja de Cristo, você estava usando as armas erradas. Ou quando você usava a espada, o capacete estava fora do lugar. Ou quando você estava com o capacete, a couraça não estava sendo vestida. Quando você estava olhando para os seus pés e os seus pés começando a fluir com o evangelho da paz, você não estava usando a espada. Ou vice-versa. Eu quero te dizer, querido, como eu comecei a falar, você não precisa de unção emprestada. O Senhor tem uma estratégia para você fluir nos combates que Ele tem. Pastor, você está falando de guerra. Querido, eu não estou falando que você vai guerrear contra ninguém. Eu estou falando que o Senhor está te dando uma estratégia para combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a sua fé. Aleluia. Feche os seus olhos agora, enquanto o ministério vai adorando comigo. Eu quero que você traga à memória o que te dá esperança. Volte agora em algumas guerras que você guerreou e não teve vitória. Pastor, eu não tenho relacionamento com os meus pais. A canção que o Espírito ministrar ao coração de vocês. Mas hoje eu volto para casa entendendo que a armadura que o Senhor me deu não é mais para lutar contra os meus pais. A armadura que o Senhor me deu não é para lutar contra o meu sócio, não é para lutar contra os meus parentes, não é para lutar contra os professores da minha faculdade, mas a armadura que o Senhor está me oportunizando vestir nessa noite é para trazer com ela a estratégia mestra do amor, a estratégia mestra da unção, da autoridade. O Senhor está me capacitando agora a ver com os olhos dele. O Senhor está me capacitando agora a ter um coração como o coração dele, que flui em amor. Eu falei para você que essa vestimenta, essa armadura, era para a hora certa e o momento certo.
Se as pessoas chegam até você e você fala um sim querendo dizer não, o Senhor te nutriu com a verdade do Evangelho. O Senhor te nutriu com parte dessa armadura para viver a verdade. Pastor, isso vai me causar tanto transtorno? Não, querido, isso vai te alinhar em Deus, porque você decide viver na hora certa com a armadura que não é sua, mas a armadura de Deus. Feche os seus olhos um pouquinho. Agora nós vamos selar, como diz o fim do evangelho, do versículo. Para que a eficácia, para que funcione bem e seja adequada agora a estratégia de Deus para a sua vida, precisamos orar em todo tempo no Espírito e vigiar com toda perseverança e com súplicas, como todos os santos. É no meio da congregação agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Começa a ver que o Senhor conta com você e te derramou essa estratégia. Pastor, eu não venci ainda sobre a prostituição. Pastor, eu não venci ainda sobre a mentira. Eu ainda minto, eu ainda prostituo. Ei, o Senhor agora não permite que você use uma roupa emprestada de ninguém. Ele está te cingindo. Ele está trazendo a estratégia nessa noite, que é uma estratégia ímpar para a sua vida. Vem fazer, Senhor, faz em mim. André, Deus está te derramando uma estratégia nessa noite, André. Perceba agora o Senhor cingindo você. Perceba agora o Senhor cingindo seus pés com o Evangelho da paz. Perceba agora o Senhor te dando do seu tamanho a couraça da justiça que é dele. Perceba agora o Senhor te dando uma espada segundo a sua percepção, que é a espada dos céus. Perceba agora o Senhor te capacitando com o cinturão também. Perceba agora o Senhor te nutrindo com essa autoridade. A partir de hoje, você que recebe o selo da armadura de Deus, terá autoridade sobre principados e potestades. Terá autoridade sobre principados e potestades. O Senhor tem compromisso com você, querido. Fique em espírito de oração. Quantas moças, eu estou falando de mulheres solteiras, que estão prestes a serem saqueadas. Eu falo espiritualmente, falando em espírito. O que é atrativo? A sua inteligência, a sua beleza. Quantos jovens solteiros, e eu digo para você que está aqui, estão prestes a serem roubados. Mas eu quero te afirmar que o guarda de Israel, o guarda de Sião, zela pela tua vida. Quantos sacerdócios, pastor, seja mais claro, você que é chamado por Deus, o Senhor te trouxe aqui. Pastor, eu já sou daqui, velho. Tanto você que é daqui, quanto você que visita, você sabe que o Senhor está falando ao seu respeito.
usar uma unção emprestada. Luani, me empresta a sua jaqueta. Deixa a mão lá dentro mesmo. Deixa a mão pequenininha lá dentro. Todas as vezes que o diabo te rouba, ele também te leva ao ridículo. Você não precisa de uma unção emprestada. Essa vestimenta não cabe em mim. Aí eu vou lutar com essa vestimenta apertada. Como é que eu vou manusear bem? Do jeito que você está, pega aqui a espada. Não, do jeito que você está mesmo, com a mãozinha lá dentro. Você vai guerrear como assim? Tomados pela glória, chegou a hora do Senhor nos alinhar. Chegou a hora da gente guerrear com a estratégia dos céus. Chegou a hora da gente dizer sim, e pela concordância de Deus nos céus, haver o sim. Chegou a hora da gente liberar um não, e pela concordância de Deus dos céus, o não se valer como não. Chegou a hora de você pregar o evangelho. Chegou a hora de você conquistar outros territórios. Chegou a hora de você ver a sua família rendida aos pés do Senhor. Chegou a hora da sua família ser parada de roubar. Tenho 3 apelos para fazer. O primeiro apelo é para você que conhece a palavra, estava com a armadura errada. Pastor, eu não usava o cinturão, que é a verdade. Eu não usava o evangelho da paz na hora certa. Mas a partir de hoje eu quero usar a armadura de Deus, segundo a eficácia de Deus e dos céus. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Pastor Sérgio, pastora Dânia, pastor Carlos, pastora Sara, vem para cá comigo. Sai do seu lugar. Fala, eu cansei de usar a roupa errada no momento errado. Eu cansei de usar estratégias que eu vi as pessoas usando. O Senhor tem algo singular para você. Curabachantere balando kosui. Urabandui kentere balando sou e kentui. Pega o óleo de unção e unge essas pessoas para mim, por favor. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem vê. O que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. O segundo apelo
é para você que está longe do Evangelho. Pastor, eu conheço a verdade e eu sei que a verdade é quem me liberta. Pastor, eu sou conhecedor da palavra, mas cara, sei lá, eu ando sem força, sem vontade, sem desejo. O Senhor é que ministra a sua vida a armadura. É Ele que chega diante de você e fala assim: eu estou te capacitando a usar a minha armadura. Quem é você? Você que está distante do Senhor, mas nessa noite volta para o caminho da verdade. Se você não quiser congregar aqui, querido, não tem problema. O Senhor trabalha na sua vida aqui para que você seja levado para o centro da sua vontade, do coração do Pai. Tem alguém assim que volta para Jesus hoje, corajosamente. O Senhor está te livrando da morte. O Senhor está te livrando do mal. Tem alguém assim? Pastor, hoje eu volto para Jesus. Você que nunca aceitou Jesus publicamente, se tiver alguém assim, levanta, olha, publicamente eu quero confessar o Senhor. Tem alguém assim? Aqui do lado direito, do lado esquerdo. Tem alguém assim? Levante a sua mão. E por último, você que está em Deus por uma convicção, conhece a armadura de Deus, mas duvidou que o Senhor poderia te usar, como eu tenho profetizado que Ele vai te usar, como a palavra tem profetizado que vai te usar. Você é conhecedor da palavra, talvez você tenha nascido num lar cristão, você conhece esse texto, o contexto, você tem a estratégia, você já pregou sobre ele, mas você ficou inerte, até sem crer você ficou, ou você já não crê há um tempo. Eu quero te convidar, ainda que você não tenha o desejo, que você manifeste a sua entrega, só isso. Tem alguém assim? Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Pastor, eu conheço esse texto, eu conheço a palavra, eu estou reconhecendo que eu não tenho força nem para usar aquilo de estratégia que o Deus tem para mim. Isso, vem para frente. O ministério vai cantar. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu. N, Tati, Tabinha, vai profetizando sobre essas pessoas. Toque nessas pessoas. Profetize agora a estratégia do Senhor. Erga suas mãos para cá, igreja, por favor. Erga sua mãozinha assim, abençoando. A história nunca viu. O descrito em Joel. Cumpre, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, nós profetizamos. Guarda a vida dos teus filhos, Pai. Guarda, Senhor, com eficácia a vida dos teus filhos, Pai. Guarda o coração dos teus filhos, Pai. Não serão roubados. O Senhor efetiva o céu na terra e usa a tua vida como elo. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais uma vez a terra clama,
A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Põe a mãozinha na sua cabeça assim, ó. Isso. Tabinha, essa jovem aí que você abraçou ontem, vem aqui ser essa jovem aqui. É? Eu acho que foi ela sim. Abraça ela. Meu Deus. Fala assim comigo, toda a igreja. O capacete da salvação me protege de todos os dardos. A partir de hoje, a minha mente é cativa tão somente a Deus. Meu Deus. Põe a mão assim no teu peito, assim no teu coração. Fala assim: o Senhor me revestiu com a sua couraça, que é a justiça plena. Todos os dardos do inimigo não alcançarão o meu coração. Põe a mão na sua cintura, fala: o cinturão da verdade não me será tirado e não me será roubado, porque o Senhor que me veste com ele. Diga assim: o escudo da fé cobrirá todo o meu corpo, e os dardos do inimigo não alcançarão a minha vida, e nem a minha casa e a minha família. Diga assim: os meus pés, bate o seu pé no chão assim, também estão selados com o evangelho da paz. Eu vou apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vou falar de Deus. Toda vergonha cai por terra em nome de Jesus. Agora põe a sua mão e fala assim: eu desembanho a espada. Meu Pai. Agora com a sua mão erguida, vamos selar com súplicas e com oração. Senhor, nessa noite nós como igreja nos unimos a esses que aqui estão à frente e toda a igreja para combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé. Nós sairemos, ó Pai, deste lugar cingidos com a verdade, com a couraça, com a espada, com o capacete, com o escudo e com o evangelho da paz. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia! Mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia! Aplauda o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Aleluia!